sentia inferior por ser diferente e me achava feia. Isso fazia com que eu me cortasse. Eu planejava, né, o suicídio. Muitas pessoas são escravas do que os outros pensam e falam de si. Elas não são livres, não conseguem respirar prazer de viver quando são excluídas, rejeitadas, criticadas. Eu já não lia, eu não escutava mais músicas, eu já não saía praticamente de casa. E aí foi na onde que eu também desenvolvi depressão. E já chegou a vez de chegar na varanda e pensar, uma hora vai ser a minha, que daqui eu vou pular. Não tinha mais alegria de ver meus filhos brincando, não tinha mais alegria na minha esposa. E aí começava a vir pensamentos de autodestruição. Na verdade, quem pensa em morrer, pensa porque está vivo. E todo pensamento é uma homenagem à vida. Este projeto foi construído para levar você a transformar os dias mais tristes da sua história nos capítulos mais importantes da sua vida. Seis filhos, papai e mamãe, morávamos num quarto, um pequeno quarto. Mas a pobreza, nem de longe, foi um grande problema. Pelo contrário, me estimulou a socializar, a me reinventar. Mas quando eu fui para a escola, os problemas começaram. Havia um garoto que todos os dias quase batia na minha cabeça e eu ia chorando para casa. A escola, que deveria ser um oásis para que eu pudesse aprender, se tornou um canteiro de estresse. A humilhação, a rejeição, hoje nós chamamos isso de bullying. Naquela época, não tinha esse nome, mas a dor era tão cálida e penetrante como hoje. No ensino médio, eu era a segunda nota da classe, de baixo para cima. Vivia desconcentrado, pensando em muitas coisas em outro planeta. Meus colegas diziam que eu só tinha um caderno e nada escrito. E eu me arrisquei a dizer, eu quero ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Depois vieram os deboches. E eu comecei a estudar 12 horas por dia, porque eu queria transformar o deboche em crescimento, lágrimas em sabedoria, crises em ganho. E entrei na faculdade de medicina. Mas quando estava no segundo ano, para o terceiro ano, mais uma crise importantíssima. Eu desenvolvi um quadro depressivo. Perdi o prazer de viver, eu era hipersensível, pequenos problemas tinham um impacto muito grande
Eu não conseguia gerenciar os meus pensamentos perturbadores. Eu não conseguia me encantar com a vida. O que você faz quando dentro de você experimenta um terremoto emocional? Desiste de viver? Se entrega? O ideal é nós procurarmos um profissional de saúde mental, como um psiquiatra e um psicólogo. Mas naquela época, procurar um profissional era um vexame, uma vergonha. E infelizmente eu não procurei. Mas eu procurei algo que me ajudou muito. O mais importante endereço, o endereço que poucos encontram ao longo do traçado da sua história. Um endereço dentro de mim mesmo. Eu comecei a me perguntar: quem sou? O que sou? Por que não consigo controlar meus pensamentos perturbadores? Por que sofro por antecipação? Por que minha emoção é terra de ninguém? Uma rejeição, uma crítica, uma exclusão invade-me e me infecta. E eu escrevia todas as perguntas e procurava as respostas. E ali, a minha dor se tornou a minha mestra. Há um tesouro dentro de você que você não imagina. Há ferramentas incríveis que você pode usar para escrever os capítulos mais notáveis da sua história, mesmo quando o mundo desaba sobre você. Alguns editores me consideram o médico psiquiatra mais lido na atualidade em todo o mundo. Mas o que muitos não sabem, que eu sou um dos seres humanos que mais chorou. Não são os aplausos que eu recebo que sustentam a minha história. São as lágrimas que eu chorei, as rejeições que eu tive, são as perdas que eu sofri. Não tenha medo quando você estiver no deserto. Não tenha medo quando as pessoas te vaiarem, te excluírem e te criticarem. Não tenha medo do caminho, tenha medo sim de não caminhar. Vamos falar agora da sua história. O que tem te levado ao desespero? O que tem te levado a crises emocionais? Quais são as causas que têm conduzido você a asfixiar seu prazer de viver, seu encanto pela vida e, por vezes, ter ideias de tirar a sua própria existência? Lembre-se, você quer sempre viver, você tem fome e sede de se reinventar, talvez não saiba. Mas quais são as causas psicossociais que têm levado você ao caos? Alguém te abandonou? E daí? Se te abandonou, você deve saber que se a sociedade me abandona, a solidão é suportável. Mas se eu mesmo me abandono, ela é intolerável. Alguém te criticou, te excluiu? E daí? Tua paz vale ouro. O resto é insignificante. Alguém cuspiu no seu rosto? Use a saliva para enriquecer a sua história e não para você detestar a vida e fomentar atos de vingança. Porque o ódio, a vingança, a raiva faz mal em destaque ao próprio hospedeiro. O que tem te conduzido você a achar que não vale a pena viver a vida? Bom, eu quero te dizer de maneira clara e convicta, dentro de você, desde quando o relógio da vida começou a contar a sua história, você é profundamente apaixonado pela vida. Talvez você não saiba, mas você tem uma biografia genética e existencial incrível, borbulhante, encantadora. E tem ferramentas dentro de você que, se aprender a usá-la, você nunca mais será o mesmo. Por isso, nunca se esqueça. Segundo a tua biografia genética, há um desejo incontrolável para continuar a sua existência. E você, ao fecundar o óvulo, começou a entrar num processo de multiplicação. Milhares de células nas primeiras horas, milhões nos primeiros dias, bilhões e depois trilhões. Formou um coração, os 2 pulmões, tantos órgãos. 10 trilhões de células constituem um corpo humano médio e nenhuma delas está preparada para morrer. Por isso, quando uma pessoa pensa em tirar a sua vida, existe uma leve taquicardia, aumento da frequência respiratória, nuvens de moléculas
clamando: não morra. O coração começa a bater mais forte, dizendo: eu fui teu escravo, bombardeei sangue, milhares, centenas de milhares, milhões de vezes para que você tenha uma vida sustentável. E agora você quer me silenciar? Toda a sua genética clama para que você se reinvente e nunca desista de viver, mesmo quando o mundo desaba sobre você. A vida é um contrato de risco. Ganhar e perder, ser aplaudido e vaiado, ser encorajado e excluído faz parte da nossa história. Por favor, não biografe a sua história de maneira inadequada quando você parte, quando você experimenta as emoções mais angustiantes, porque elas te tornam seus alicerces. Antes de namorar alguém, você tem de saber que você deve namorar a vida, porque se você não namorar a vida, não tiver um romance com a sua própria história, você nunca conseguirá amar de fato, de forma inteligente e sustentável, as pessoas que estão ao seu redor. Você precisa marcar um encontro com uma pessoa muito importante, que talvez você tenha abandonado ao longo do traçado da sua própria história. Você mesmo. Se você tem dores de cabeça, dores musculares, nó na garganta, é porque teu corpo está suplicando, através desses sintomas psicossomáticos, que você mude o seu estilo de vida. Brinque mais, inclusive com os seus erros, que são suportáveis, com algumas atitudes estúpidas que nós temos, para que você relaxe. É por isso que há muitos miseráveis morando em palácios. Tiveram sucesso empresarial, mas não tiveram sucesso de fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. É por isso que, na atualidade, as pessoas que vivem nos celulares, horas a fio, enviam mensagens e os outros não dão like, tem um ataque de ansiedade, tem uma necessidade neurótica de corresponder às expectativas dos outros, perdendo a sua identidade básica, a sua liberdade, a sua autonomia. Você tem de saber, se tem esses sintomas, é porque você se abandonou. E você precisa encontrar esse personagem que está num lugar indigno da sua própria agenda. Você precisa encontrar o mais importante endereço, o endereço dentro de você mesmo. Aprender a matemática da emoção. Na matemática numérica, se você divide, você diminui. Mas sob o ângulo da gestão da emoção, você vai entender que quando você divide, você aumenta. Quando você divide seus pesadelos, você aumenta a capacidade de superação. Quando você divide os seus problemas, os seus conflitos, as suas crises, você dá mais musculatura para o seu eu se tornar autor da sua própria história, mesmo que os outros não correspondam às suas expectativas. Você se ouve, e quando você se ouve, você elabora mais a sua experiência. O monstro que está dentro de você deixa de te assombrar e você começa a domesticá-lo. Hoje, divida com as pessoas e aprenda a dividir consigo. Converse com seus fantasmas mentais. Pergunte: por que a minha vida perdeu sentido? Por que eu quero deixar de respirar, fechar os meus olhos para a vida? Pergunta: por que a minha dor está me asfixiando? Por que os meus pensamentos perturbadores estão tirando a minha motivação para viver? Se você pensa em desistir da vida, por que você não usa o seu eu para deixar de ser vítima, para ser autor da sua própria história?